Olá, candidatos. Meu nome é Alexandre Marques Velho e eu sou técnico em assuntos educacionais aqui na Faculdade de Medicina. E o meu objetivo, depois que vocês já devem ter visto o vídeo do formulário de preenchimento de matrícula, agora eu vou falar um pouquinho sobre o site da Faculdade de Medicina, tá? E para isso, né, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, para que isso possa ser feito. E por que eu vou falar um pouquinho do site da medicina? Tá? Porque no site da medicina, que é urgs.br/famed/, tá? É onde vocês vão encontrar todas as informações necessárias para seguirem no curso de medicina. Então eu vou passar algumas orientações aqui que são importantes, principalmente em quais situações, né? Entender um pouco do calendário acadêmico, e entender muito sobre solicitação de aproveitamento de atividades, que muitos de vocês já fizeram medicina em outro curso, e às vezes querem aproveitar as atividades. Então, entrando na página da FAMED, né, vocês se deparam com essa tela inicial, né? Vocês veem que a gente tem dois cursos, Medicina e Nutrição, né? Então, ao botar o mouse de vocês em cima da aba Medicina, é claro que às vezes dá uma diferença de visualização entre entrar pelo computador e pelo celular. Então, tomem cuidado em relação a isso. Eu estou aqui pelo computador, tá? Então, entrei em Medicina e vocês vão observar, tem normas e apresentações, tutorial do acadêmico e calendário acadêmico da medicina. Eu vou abrir uma aba para o calendário acadêmico, uma aba para o tutorial da medicina, e uma aba para resoluções, porque são as três coisas que nós vamos conversar nesse vídeo. Então, a primeira situação é em normas e resoluções específicas, e vocês podem ver que logo que abre, a primeira atividade que abre ali é aproveitamento de atividades de ensino, porque a gente pensou aquilo que seria mais fácil para o aluno que é calouro, inicialmente, que é a pessoa que está entrando no curso. Então, são as duas resoluções, né, que vão justamente falar sobre esses aproveitamentos de atividades, que é as regras de transição do reconhecimento da prática extensionista. Isso aqui, para vocês, não vai fazer tanta diferença nesse momento, porque vocês já ingressam no curso necessitando da prática extensionista, né? Então, quando tem as questões de aproveitamento, e por que está aqui no aproveitamento? Tem algumas atividades de ensino que talvez vocês queiram fazer aproveitamento e que não serão possíveis em razão desta resolução, tá? Então eu vou abrir uma aba para ela e uma aba para resolução principal, tá? Que é a 11 de 2024. Então a resolução 11 de 2024 normatiza justamente as atividades que são possíveis de solicitar o aproveitamento. Então, atividades passíveis de aproveitamento são aquelas que vocês podem solicitar, não significa que são aquelas que vocês vão receber aproveitamento, né? Então, vocês podem solicitar e não receber o aproveitamento, por uma série de itens. O primeiro desses itens é ter uma carga horária muito inferior à carga horária que nós temos aqui no curso. Atividades que o plano de ensino é muito distante ou muito divergente do que o plano de ensino da mesma disciplina ou da disciplina similar, por exemplo, Fisiologia 1, né, de uma universidade para outra, né, sejam muito divergentes, né? Principalmente isso acontece nas clínicas, né? Porque na parte clínica, ali, quem está na quarta, quinta ou sexta etapa, no meio do curso, né? Já quase meio médico, né? Então, ali tem as atividades da clínica médica e muitas vezes as especialidades, né, de uma clínica, de uma universidade é diferente das especialidades de outra, né? Então, por exemplo, na clínica médica 1, a gente vai ter algumas especialidades que em outro curso, essas especialidades podem estar uma parte na clínica 1 e outra parte na clínica 2. Né? Então, o aluno teria que ter feito a clínica 1, 2 e 3, às vezes em outra universidade, para conseguir validar a clínica médica 1 e 2 aqui. Né? Essa é uma situação. Né? E não necessariamente seja possível validar a clínica médica, né? Porque tem aquela outra resolução da extensão que nós vamos ali olhar no finalzinho.
Então, o que será permitido, né? Que o aluno aproveite disciplinas da primeira à oitava etapa do currículo. Por quê? São as etapas entendidas como ciclo básico e ciclo clínico, né? Então, grande parte das atividades curriculares do currículo do primeiro ao oitavo semestre são passíveis de aproveitamento, tá? A partir do nono semestre, ou da nona etapa, não é possível porque são atividades de internato. Então, todas as atividades de internato, ou seja, da etapa 9 à etapa 12 do currículo, não são possíveis de serem aproveitadas. Elas são obrigatoriamente, têm que ser cursadas aqui. Dificilmente um aluno ingressa aqui e vai saltar diretamente para o internato. Mas, mesmo assim, caso algum aluno já esteja no internato em outra universidade, né, e está ingressando aqui, ele já fica ciente que ele vai ter muitos aproveitamentos, vai saltar etapas, né, mas ele não ingressa direto no internato e tudo que ele fez na outra universidade como internato não é aproveitado aqui, tá? Então, existe algumas outras atividades, por exemplo, como o aluno fez uma atividade acadêmica, né, e teve o aproveitamento. Então, ele aprovou em, sei lá, anatomia 1, tá? E aí aqui ele começou a fazer a disciplina, daí ele acabou se enrolando para pedir o aproveitamento, não conseguiu pedir o aproveitamento, porque ele não conseguiu o documento, não chegou o documento em tempo hábil, né? Lá da outra universidade, ele acabou cursando toda a anatomia 1, mas como ele estava ciente de que ia ganhar a anatomia 1, ele decidiu não se dedicar e acabou reprovando, ou por D ou por FF, porque ele entendeu que iria aproveitar. Se o aluno reprovar na disciplina aqui, na URGS, mesmo que ele tenha aprovado em outra universidade, a gente não valida o aproveitamento, porque ele não conseguiu demonstrar na prática aqui no nosso curso que ele domina esses conhecimentos. Então, se ter aproveitamento anterior, quando ingressou aqui, se acabou reprovando a disciplina, essa disciplina acaba não sendo mais possível a solicitação de aproveitamento. Outra situação, tem alguns cursos de medicina, tá, que a nota, né, o conceito, né, nós aqui trabalhamos por conceito, né, o nosso conceito mínimo de aprovação é o C, tá? Mas tem outros cursos que também têm conceitos também, e tem cursos que são nota. E tem curso de medicina cuja nota, ou o conceito, equivale a 6, tá? Como aprovação. Aqui, a medicina, a nota que equivale o conceito C é minimamente 7, é de 7 a 7,9. Então, mesmo que o aluno fez anatomia 1 numa determinada universidade, ele ficou com 6,8, ele foi aprovado, porque a universidade dele, o conceito, a nota de aprovação, o corte para aprovação era 6, ou 6,5, e ele passou com 6,8. Aqui, ele não é passível de aproveitamento, porque a nota é inferior ao nosso C. Se ele tivesse passado lá na universidade dele, mesmo que o corte fosse 6 ou 6,5, mas ele tivesse tirado 7, 8, né? Ele teria atingido a nota mínima que o conceito C representa para nós da medicina. Então, neste caso, ele seria passível de aproveitamento. Então, observar com atenção este item. O primeiro item aqui que a gente observa também de que não é passível já determinadas atividades serem validadas, e elas estão expressas, a gente vai ver as outras ali na outra resolução, é este item aqui, atividades de integração básico-clínica 1, 2, 3 e 4, elas não são passíveis de aproveitamento. Pode acontecer que tenha, mas eu vi sobre isso numa outra disciplina que era assim, que era de outra forma, mas não é permitido porque essas disciplinas, elas não só integram as questões básicas e clínicas do curso, né, que é o conhecimento mais básico com o conhecimento mais aplicado, né, como ainda elas têm uma dinâmica específica cuja metodologia, na maneira como ela é ensinada, precisa ser daquele modo, para encaixar dentro do que a gente chama de projeto pedagógico do curso. Então, em razão do projeto pedagógico,
essas disciplinas não possuem nenhum tipo de aproveitamento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que um aluno estava mais à frente no curso quando ingressou aqui na Faculdade de Medicina, e ele conseguiu vários aproveitamentos, anatomia 1, anatomia 2, biofísica, bioquímica, né, fisiologia. Então ele ficou com uma grade bem livre, né? Então o que vai acontecer? Ele vai fazer concomitantemente a integradora 1, a integradora 2, a integradora 3, a integradora 4, todas elas em conjunto dentro da possibilidade do horário, obviamente, né? Então, muitas vezes o aluno também pode ter feito uma disciplina como telemedicina ou bioética, né, nos seus cursos, né, de origem, né? E quando eles ingressam aqui na medicina, eles vão observar que as disciplinas, tanto a bioética quanto a telemedicina, por exemplo, são disciplinas que são adicionais do currículo. Então, nenhuma disciplina adicional do currículo, ela é passível de aproveitamento. Todavia, ela é passível de validação de créditos complementares. Tá, mas por que essa diferença? Porque quando a gente aproveita uma disciplina, o aluno recebe todos os créditos daquela disciplina. Então, o aluno que cursou a telemedicina aqui, ele ganhou todos os créditos que aquela telemedicina tem. Se ele fez a bioética tem 2 créditos, ele vai ganhar 2 créditos para a complementação dos créditos adicionais. Agora, quando ele fez em outra universidade, ele não vai validar, então ele não ganha 2 créditos. Ele vai poder, como crédito complementar, ganhar o crédito por disciplina realizada em outro curso de medicina, ou outra atividade acadêmica. E aí, este crédito, ele é de 1 crédito por disciplina. Então, vejamos a diferença. A telemedicina tem 4 créditos, o aluno ganha 4 créditos complementares fazendo a disciplina de telemedicina na URGS, aqui conosco, na Faculdade de Medicina. Se ele fizer essa disciplina telemedicina em outra instituição, né, ele vai vir aqui para validar, mesmo que ela tenha a mesma carga horária ou mais carga horária lá, ele só vai validar um único crédito. Tá? Então, essa é a divergência que se tem aqui. Então, por essa razão, elas não são dadas como equivalência. Então, após aqui, vocês vão ver que tem critérios e documentos, né, que são necessários para validação, dentre eles o histórico escolar e também, que ali vai ter os conceitos e as notas, e também os planos de ensino. Não é a súmula ou a ementa, como muitos de vocês conhecem, e sim o plano de ensino completo. E aqui vem algumas questões que são muito importantes. Todos estes documentos devem possuir certificação eletrônica. Se não tiverem certificação eletrônica, eles são considerados cópias simples e não são passíveis de serem analisados como documentos fidedignos. Tá? Então, é necessário que eles estejam validados eletronicamente. Caso a universidade, mas a minha universidade não tem autenticação eletrônica. Neste caso, vocês vão ter que pegar os originais que vocês têm e vão ter que necessariamente se dirigir a um cartório e solicitar que o cartório autentique estes documentos como sendo os originais, né? Então, ou façam uma validação eletrônica destes documentos. É importante que a gente não aceita nenhum documento que foi emitido por tempo maior do que 6 meses. Então, por exemplo, o aluno pegou durante todo o seu tempo na graduação, ele foi guardando os planos de ensino de cada etapa. Ele vai ter que solicitar novamente para o curso dele estes planos autenticados do período, porque o documento precisa ter sido emitido nos últimos 6 meses para fins de conferência. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Porque é necessário, para a comissão de graduação, aferir se o documento ele é original ou no mínimo, coerente com o que deveria ser.
Então, nenhum documento que não esteja autenticado em cartório ou com autenticação eletrônica, não é possível que nós, aqui na comissão, tenhamos como aferir ele como sendo o documento correto, o documento verdadeiro. Então, isso pode ser passível de adulteração. Então, por esta razão, para evitar problemas de adulteração de documento, né, é que é feita desta maneira, tá? Então, mais abaixo terão outras especificidades, então é importante que vocês leiam todas as atividades, todos os artigos dessa resolução para validação de atividades. Aqui o artigo 16 é importante, né, e eu vou parar um pouquinho aqui para falar um pouquinho no artigo 16 e no artigo 15, na verdade, mas principalmente no artigo 16, porque algumas disciplinas, por exemplo, como epidemiologia 1, epidemiologia 2, introdução ao raciocínio clínico, saúde e sociedade, administração e planejamento de saúde, normalmente são disciplinas comuns ou com conhecimentos que são comuns à área da saúde. Então, muitas vezes o aluno pode ter feito enfermagem, biomedicina, né? Ter feito um outro curso que não medicina, e é possível de ser validado essas atividades. Tá? Porém, olha só o que a gente não valida, né? O aluno fez fisiologia, só que ele fazia veterinária, curso de veterinária. Então, por essa razão, a gente observa aqui que se o enfoque do curso anterior não for a biologia humana, a gente não valida. Não adianta o aluno ter feito a anatomia, mas não era anatomia humana. Né? Então, lá na veterinária, ele está vendo anatomia, ele está vendo fisiologia, ele está vendo bioquímica, ele está vendo biofísica, né? Mas ele não está vendo isso dentro da biologia da saúde humana. Então, não são validados. Estou dando o exemplo do curso de veterinária, mas tem outros cursos que também podem, que não são da saúde da biologia humana. Então, por exemplo, cursos como a enfermagem, às vezes a psicologia, que às vezes tem algumas atividades que também, como a psicologia médica 1, né, às vezes tem conhecimentos transversais, são passíveis de serem validados porque vão atuar com a questão da biologia humana. Então é importante se observar isso. Aí a pergunta, né? A pessoa fez a administração pública e hospitalar, né? E aí ele poderia talvez validar a administração e planejamento de saúde ou saúde e sociedade, né? Então, nestes casos, são possíveis fazer a solicitação e aí a comissão vai avaliar, né, tendo em vista qual o curso que o aluno fez. Normalmente, se cumpre todos os requisitos, a comissão faria a validação, porque envolve, né, a questão das populações humanas, né, como a administração hospitalar, ela é hospitalar humana, não é hospitalar de animais não humanos, né? Então, essa é a situação do artigo 16. E a do artigo 15, né, muitas vezes acontece de um aluno ter tido algum problema lá no portal do ingresso e ele entra com um processo administrativo ou um processo judicial ou consegue uma liminar para ingressar no curso, né? E enquanto ele estiver com esta matrícula, que a gente chama de provisória, ou matrícula por mandato judicial, ou por processo administrativo, né? Ou alguma demanda que não seja o que a gente chama de vínculo definitivo, a gente, enquanto comissão, não faz análise de aproveitamento e equivalência de atividades, né? Porque toda atividade que o aluno pede uma equivalência, ele diminui o tempo de curso, né? Então, se ele tem uma questão judicial, ele pode não ganhar a questão judicial, né? Então, ele teria um ganho de tempo no curso, né, que poderia muitas vezes gerar a perda do objeto legal, né? O que é a perda do objeto legal, né? O aluno, vamos supor, ele estava no internato, na 9ª etapa no curso anterior dele. E aí ele chega aqui, ele ingressa na medicina, e aí ele faz uma solicitação, ele entra, por exemplo, por uma cota econômica, né? E aí, por alguma razão, ele é indeferido na cota econômica porque ele não tem lá o valor, ele está acima do valor considerado do valor da cota econômica.
e aí ele é não homologado, ele é indeferido, porque ele entrou por um ingresso de cota, né, por exemplo. Aí ele entra na justiça. E aí, se ele tivesse a validação, muitas vezes ele poderia saltar, ao invés de entrar na primeira etapa, ele poderia entrar lá na 7ª etapa, né? Fazendo disciplina da 8ª, 6ª, né? Então, olha, ele teria diminuído aí 2, 3 anos de curso. E muitas vezes esses processos judiciais, eles acabam demorando até se ter o seu desfecho, né? Então, imagina 3 anos de diferença num processo judicial, é muito tempo que tu tira da análise do processo judicial. Então, por essa razão, e aí, se o aluno conclui o curso de medicina antes da conclusão do processo judicial, o que ocorre é a perda do objeto. Então, o aluno ganha a certificação como médico dele, né? Ele é nomeado médico, né? Então, durante a colação de grau, né? É conferido o grau a este aluno como médico, né? Ele passa a ser um egresso da medicina. Então, por essas razões, alunos que não têm a matrícula definitiva não terão a sua análise de aproveitamento até que se tornem alunos de matrícula definitiva. Então, é importante, né, que os alunos observem, né, quem tem ainda as siglas do departamento, né, para facilitar a abertura do processo, mas que observem essas questões, principalmente no tempo de análise, porque uma vez aberto o processo ele tem um trâmite natural, né, de tempo de resposta, e em caso de indeferimento de alguma solicitação, o candidato tem um prazo específico para cumprir, né, para encaminhar a documentação correta. E muitas vezes o aluno pode não conseguir a documentação dentro do prazo e ele vai perder a oportunidade de conseguir a validação da atividade se o processo for indeferido por documentação incorreta ou por falta de documentos. E não é aceito a abertura de novo processo administrativo nesse sentido. Então é importante que o aluno atente a essas questões. Então, que tenha todos os documentos de acordo com a resolução antes de fazer a solicitação de aproveitamento de atividades. Bom, a outra resolução fala sobre regras de transição desta questão da prática extensionista, mas o que é muito importante aqui? É quais atividades que possuem prática extensionista e por possuírem prática extensionista, no item 9, né, elas não permitem de forma alguma aproveitamento de estudos. Então, este rol de disciplinas, o aluno, o ingressante, o aluno que vai ingressar na medicina, caso ele tenha feito, por exemplo, clínica médica 1 na outra instituição, clínica médica 2 na outra instituição, ele não vai receber o aproveitamento em função da prática extensionista que ele precisa cumprir, tá? Então, vocês lembram que eu tinha falado lá no outro vídeo que o aluno poderia solicitar e ganhar o aproveitamento, pedir o aproveitamento na clínica 1 e 2, e às vezes não é possível, porque as especialidades clínicas do que a gente chama de clínica médica 1, às vezes não é exatamente as mesmas do curso anterior, né? Então, além dessa questão, a gente ainda tem aqui a questão de que, como ela é uma disciplina que tem a prática extensionista, ela não é passível de aproveitamento. E nós temos um rol de disciplinas que estão aqui denominadas, então nenhuma dessas disciplinas são passíveis de aproveitamento a partir de 2025-1, que é o ingresso que vocês estão fazendo neste momento, tá bom? Então, por fim, aqui, voltando à tela das normas e resoluções, né, nós vamos ter outras normativas que vocês vão observar mais para frente, ou vão ter uma necessidade, né, que é saber como é que funciona a colisão de horário em caso de uma reprovação, como é que funciona a conversão de nota em conceito, né, como é que é feita uma correção de matrícula. Isso aqui certamente vocês vão ter necessidade para o próximo semestre, né, muitas vezes tem uma reprovação, ou então quer pedir uma disciplina, adiantar alguma disciplina, né? Então vai ser necessário fazer uma correção de matrícula, teve aproveitamento, né? Teve aproveitamento, normalmente quem tiver aproveitamento de atividades vai ter que pedir correção de matrícula, né? Só que eu vou falar sobre a correção de matrícula no próximo vídeo, tá? Mas para o final do curso, muitos de vocês vão pedir os créditos complementares, então
Muitos de vocês querem ingressar e já pedir créditos complementares. Vocês não precisam se preocupar com isso. A preocupação de vocês com créditos complementares inicia a partir da etapa 8 do curso, né? Então, até lá, não adianta vocês quererem antecipar etapas, né, em créditos complementares, porque muitas vezes vocês ganhando os créditos complementares, isso impede muitas vezes de conseguir uma mobilidade acadêmica, né? Porque muitas vezes vocês querem fazer uma mobilidade acadêmica para o exterior e é obrigado toda a mobilidade acadêmica que vocês tenham uma validação de atividades no currículo. Muitas vezes, no curso de medicina, por suas diferentes formatações por projeto pedagógico, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Muitas vezes a atividade que vocês vão cursar lá, ela não tem uma equivalência aqui e não tem como validar. Então, a única maneira de nós validarmos essa atividade é por crédito complementar. E aonde? Naquele item que eu falei para vocês de disciplinas adicionais que são feitas em outra instituição. E é validado por disciplina e não por crédito. Então, tudo tem uma lógica e uma razão de ser, né? Então, por essa razão, é interessante vocês não se preocuparem neste momento com os créditos complementares, né? Porque muitas vezes vocês vão fazer atividades fora, ou vão fazer atividades extras, e licenças vocês vão precisar para isso, e vocês vão utilizar essas horas como créditos complementares para serem validadas, tá? Flexibilização de requisitos, normalmente quando há uma reprovação, né, que vocês já vão ver na resolução ali, que em caso de reprovação a gente não faz flexibilização de pré-requisito. Então, muitas vezes, quando é que essa flexibilização ocorre, então, de fato, né? Quando muitas vezes o aluno, por alguma demanda específica, ele não consegue fazer todas as disciplinas do curso, né? Muitas vezes o aluno ele tem uma realidade diferente, ele acaba precisa trabalhar, né? Então, é uma realidade que nós temos hoje no curso de medicina, alunos que também trabalham, né, que atuam em turnos diferentes. Então, ele faz, ele vem na parte da manhã para a escola, ele trabalha para a faculdade e trabalha à tarde. No outro semestre, ele atua na parte da manhã, no trabalho, e vem e faz as disciplinas da parte da tarde, porque o curso de medicina, ele é integral. Então, tem aulas de manhã e tarde, às vezes até à noite, que é o período do vespertino. Tá? Uma carga horária bastante intensa no curso de medicina. Então, muitas vezes ele precisa trabalhar. E em razão disso, muitas vezes ele não consegue fazer todas as atividades, e de um semestre para o outro, ele às vezes precisa pedir uma flexibilização de requisito para não ficar trancado no curso. E aqui é que vai conter as normativas para que isso seja efetivado. Tá? Então, como é que vai funcionar a matrícula, né? Aqui, principalmente, é pensado, apesar de pensar também as primeiras etapas, mas principalmente é pensado a partir da quarta etapa do curso, que existe uma particularidade de calendário, que nós vamos falar. Mobilidade acadêmica, prazos e provas de finais de recuperação, o projeto pedagógico, como funcionam as atividades de recuperação, né? Então, os alunos às vezes acabam ficando em recuperação das disciplinas, entender como isso funciona, como é que o aluno pode pedir uma revisão de avaliação ou de conceito, questões sobre o trote, que não pode ter excessos no trote, né? E aqui nós temos mais uma lista de resoluções que são da universidade e não apenas da Faculdade de Medicina. Importantíssima a leitura da resolução 11 de 2013, que rege as normas básicas da graduação. Então, muitas vezes o aluno chega aqui e diz: mas eu não sabia que isso funciona desse jeito. Ninguém nunca me disse tal informação sobre tal situação. E aí a gente vai parar e dizer: você leu as normas básicas da graduação? Você não leu? Mas está lá. Está lá essa informação. Ou está na resolução aqui. Então, como o site ele é público, a gente utiliza a mesma normativa civil que diz: o desconhecimento da lei ou da legislação pertinente não desobriga o infrator de cumpri-la, né? Então, o aluno que não tiver adequado nas normas da graduação ou para alguma das normas aqui da Faculdade de Medicina, vai ter dificuldades em algumas situações. Então, por exemplo, o aluno não sabe sobre como é que funciona a questão de solicitação de licença. E aí ele teve uma questão médica e ele não encaminhou, ele perdeu uma prova por uma questão médica. E aí ele não encaminhou o atestado médico dentro do prazo correto. Vai ser indeferido e ele vai ficar com falta, ele ficou com 0 na avaliação. Mas eu não sabia.
Está lá, está nas normas básicas da graduação, está nas normas ditas na universidade. Então, se não sabe o funcionamento disso, muitas vezes vocês vão ter uma penalidade em relação a isso. Outra situação também é a questão do Código Disciplinar Discente. É muito importante essa leitura. Esse código ele foi revisitado agora em 2024. Teve bastante alterações, principalmente nas questões que envolvem as penalidades e o que se enquadra e como se enquadra em determinadas situações, né? Então, muitas vezes, aquela situação que o aluno diz, mas isso foi só uma brincadeira, né? Que nem um aluno pegar, por exemplo, na escola, às vezes o aluno pega, o professor passa uma lista de chamada, aí um aluno vai lá e bota, sei lá, um nome de um aluno que não estava na sala de aula, inventa um nome de um aluno que nem é aluno. Então, isso é entendido como falsidade ideológica. Então, aqui vocês não são mais tratados como crianças, né? Vocês são entendidos como jovens adultos e adultos, né? Então, vocês vão ser cobrados como tal, né? A gente não está olhando vocês como pessoas ou como indivíduos que são menores de idade, apesar de, em alguma circunstância, pode, às vezes, ocorrer de ter algum aluno que ainda seja menor de idade, com 17 anos, ingressar na faculdade de medicina, mas é mais raro, né? Mas, mesmo assim, tem o código a cumprir. Então, vocês já sendo maior de idade, a maioria de vocês com mais de 18 anos, vocês estão sob a vigência do Código Disciplinar. Então, utilizar, ou muitas vezes causar um bullying, um constrangimento a um colega, isso tem uma penalidade dentro do Código Disciplinar. Então, assim, atentem a essas questões, porque são situações, às vezes, que ocorrem muitas vezes por uma situação que o aluno acredita que está fazendo uma brincadeira, e é aquela brincadeira que passa do limite, e é onde o aluno vai ser enquadrado no Código Disciplinar Discente. Então, tomem muito cuidado nessas questões. Então, leiam as resoluções, é importante sobre isso. Abaixo aqui vocês vão ver que existem resoluções ou leis federais que estabelecem algumas regulamentações. E aqui também a lei dos estágios, né? Para quem vai depois, mais para o final do curso, vai ter algumas situações ali que vão ser enquadradas, tá? Por fim, nesta movimentação deste vídeo, eu vou falar um pouquinho do tutorial acadêmico. Ele já está um pouquinho defasado, porque ele é de 2021, ele vai ser remodelado agora no período 25-26. Então, aqui tem várias dúvidas que vocês podem ter ao longo do curso, né? Aqui já está um pouquinho desatualizado, mas mesmo assim há várias situações aqui que vão ser importantes. Vocês vão ver que ele tem os links. Então, quando vocês vêm aqui no tutorial, ele tem o link, daí ele remete direto para a página, para o local. Então, aqui vocês vão entender o que é o ciclo básico, o que é o ciclo clínico, como é que funcionam os internatos, onde é que a gente consegue mais informações sobre o projeto pedagógico. Aqui vocês estão vendo que é o projeto pedagógico de 2018, nós já temos o projeto pedagógico de 2024, né, que foi feito este ano, e ele aí tem durabilidade por mais alguns anos, né? Então, normalmente é a cada 5 anos que se revisita o projeto pedagógico, né? Então aqui o último era de 2018, antes do atualizado, que agora é de 2024, né? Então aqui, quais são as unidades que vão compor, ter disciplinas na composição do curso de medicina, né? Vai ter os links para saber como é que se chega lá, como é que é o currículo. Aqui o currículo também tem algumas modificações, vocês vão ver que vocês têm a integradora 1, né, que é a atividade de integração básica clínica 1, vocês vão ver que aqui está uma codificação diferente da codificação do formulário, porque essa disciplina ela modificou de departamento, não modificou a disciplina, mas modificou o departamento, né? Então tem situações que às vezes modifica a disciplina, às vezes modifica o departamento, então isso são situações que vão desatualizando o currículo, né? Mais à frente aqui, muitas vezes em caso, muitas vezes de fazer uma mobilidade acadêmica superior, vocês vão ver que tem o currículo em inglês, depois mais à frente vai ter o currículo em língua espanhola, né? São situações que vocês podem necessitar, que é o currículo em língua espanhola, né? Tá? E, obviamente, aqui vai falar um pouco sobre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vai explicar algumas situações do CASLE, né, que é o centro acadêmico dos alunos aqui da Faculdade de Medicina, que é o Sarmento Leite, né, a página no Facebook deles, o que é a Semana Acadêmica, o que é a IFMSA, né, que é a Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil, né,
Então, tem várias atividades que são, muitas vezes tem atividades para fora do país, né, pela INPSA, né? Tem a CLEV, né, que muitas vezes quem participa das coordenações, né, dos estados de vivências, né, muitas vezes vinculada à DENEM, né, que envolve as questões médicas dos estudantes de medicina, né, que são as diretorias, né, de ensino. Aí tem outros cursos, né, que vão ser envolvidos, né, tem o movimento negro dentro da universidade, tem as questões do DCE, né, a atlética, né, aqueles que são desportistas, né, então tem as atividades, né, da atlética, né, muito interessante, né. E mais abaixo, aqui vocês vão ver que já está defasada também a diretoria, né, já mudou o pessoal, né, já tem aqui alguns alunos que já se graduaram, né, ou que estão para se graduar, né. Então aqui tem sobre a monitoria, né, como é que funcionam as monitorias, a monitoria de acompanhamento discente, esta monitoria aqui é monitoria de acompanhamento discente indígena, hoje ela é monitoria de acompanhamento discente apenas, né, ela não atende apenas alunos indígenas. Essa monitoria eu sou o coordenador dela dentro do curso de medicina, então quem vier atuar dentro da monitoria a partir da terceira etapa do curso vai atuar diretamente comigo também, né, então já deixo o meu convite para quando vocês terminarem o ciclo básico, né, que é após a terceira etapa, virem atuar conosco aqui na monitoria de acompanhamento discente. Sobre a iniciação científica, né, depois tem a extensão, sobre as mobilidades acadêmicas, né, sobre o que é a Laure acadêmica, né, núcleo de apoio ao aluno, para aqueles alunos às vezes que estão com alguma questão assim de uma questão de saúde mental, com alguma questão assim de dificuldade, às vezes a gente passa por algumas dificuldades na vida, né, aqui no Sul nós tivemos aí a enchente, a inundação, né, em alguns municípios, e muitos alunos tiveram situações severas, às vezes tem uma questão, às vezes, de lidar com uma separação, às vezes a morte de um familiar, né, então esse núcleo de apoio, ele atua muito nessa questão, né, de auxiliar, diminuir as ansiedades, as depressões, né. Então nós temos ainda sobre o internato, depois sobre os estágios, sobre o PICAF, que normalmente os alunos falam, tem estágios de férias, e a gente já informa, estágios de férias não existem mais, né, há muitos anos, desde a lei dos estágios, que é 2008, né, mas muita gente ainda não sabe disso. E o que tem é um programa de capacitação para os alunos da graduação, que é o PICAF, ele é em nível de extensão, e é dentro da atuação no hospital, né, para as unidades. Então aqui tem os contatos do PICAF, sobre a residência médica, e aqui informações importantes, matrícula, quais das disciplinas, dispensa o aproveitamento, confecção de crachás, né? Então tem todos, aqui tem o Alô Congrade, que não existe mais já, né? Porque isso aqui foi durante a pandemia, né? Que o Alô Congrade passou a existir e a ter uma força muito grande, né? Hoje nós temos outras plataformas que atuam de maneira mais completa do que o Alô Congrade, né? E algumas outras informações sobre licenças, bolsas, auxílios, assistência estudantil, né? Então ainda tem muitas informações aqui que estão atualizadas, apesar de muitas delas já estarem desatualizadas. Então, convido vocês a fazerem um passeio pelo tutorial acadêmico, tá? Então, por fim, né, então assim, o último item, né, é o calendário acadêmico de 2025, que é o que vocês estão ingressando. Ele fica na página da FAMED, lá, como eu abri no início, né, no item calendário, né, aqui, medicina, perdão, calendário acadêmico, e abriu esta página. O de vocês é o de 2025, basta clicar e vai abrir. Vocês estão ingressando dentro da primeira etapa, né, então segue esse calendário URGS, né, que é o calendário que está divulgado na plataforma da universidade de maneira geral. Mas alguns alunos, às vezes, acabam pedindo aproveitamento, por isso que eu estou falando do calendário. E aí existem essas situações específicas, que o curso de medicina, ele é calendarizado de uma forma bem específica, e pode ocorrer de o aluno ter o aproveitamento das atividades das etapas 1, 2 e 3, e não conseguir ingressar, às vezes, na etapa 4, na etapa 5, na etapa 6, né, ou até etapa 7 ou etapa 8, em razão do calendário acadêmico, né? Porque as etapas, vocês podem observar que a etapa do internato inicia antes, em dezembro do ano anterior, né?
antes da etapa 8, que iniciou em janeiro. Depois a etapa 7 também iniciou em janeiro, né? A etapa 6 iniciou agora, né? Em fevereiro, né? E claro que eu estou fazendo esse vídeo em 2025, né? Se caso esse vídeo esteja sendo visto por algum ingressante em 2026, 2027, 2028, né? Que entenda a questão temporal de quando este vídeo está sendo gravado, mas a informação é a mesma, porque a etapa 6 vai iniciar antes ou ao mesmo tempo do que a etapa 7. Então, neste caso, depois, né? Depois da etapa 7. Então, a etapa 7 inicia antes da etapa 6, né? E a etapa 5 vai iniciar depois da etapa 6 ou no mesmo período. Então, é sempre assim. A etapa menor, ela começa no mesmo período ou depois da etapa maior. Então, o que acontece? Então, se tu tiver os aproveitamentos das etapas 1, 2 e 3, pode ocorrer de você não conseguir entrar na etapa 4, 5, 6, 7 ou 8, porque o período letivo deles pode já ter iniciado. Neste caso de 2025, nós já estamos informando que esse período letivo já iniciou. Então, não haverá como, no caso de aproveitamento de atividades, o aluno conseguir saltar uma etapa, né? Porque as atividades acadêmicas já iniciaram. Tá? Então, essa é uma questão bem específica que tem que ficar bem clara para os alunos. Em outras situações, isso é possível. Neste caso, para este ano, especificamente 2025, por isso estou frisando, não será possível. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo e auxiliado vocês nas questões da universidade. E o próximo vídeo, então, eu vou falar sobre a correção de matrícula. Então, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.